Soltar aí. 1, 2, 3. Bom dia, pessoal. Estamos para mais um podcast Cristãos de Quebrada aqui na cidade de Tiradentes. Nós estamos fazendo um novo estudo, um novo comentário, um novo debate sobre os Néfilins. Na verdade, a gente vai continuar aquele que nós já começamos. Então, hoje a gente vai trazer mais dúvidas e mais curiosidades sobre esse tema. E na semana que vem a gente vai vir com os apontamentos científicos, né? Falando o que Flávio José, por exemplo, falou sobre essa questão que é bem delicada sobre os filhos de Deus, filhos dos homens, sobre os famosos Néfilins, heróis, varões que viviam na antiguidade, né? Você sabia que até o nome herói a gente compreende de maneira errada e pejorativa? Os heróis apontados no passado não são os heróis de hoje. O nome, esse termo era usado até de forma diferente. Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões que envolvem as curiosidades, né? O mapa de Urbano Monte, que há pouco tempo foi pronto, né? O que esse mapa traz para nós. Então, curiosidades sobre o que envolve essa temática tão polêmica e tão escondida que é chamada dos Néfilins, os gigantes da antiguidade. Será que realmente existiam gigantes? O que a arqueologia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? O que os historiadores dizem sobre isso? Existiu ou não existiu Néfilins parte 2 neste podcast? Com vocês está falando aqui o Everton, mais um cristão de quebrada, e também está falando conosco Gabriel, Hugo Bin Laden, Lucas e Ada. Então taca a marcha aí. Então vamos lá, vamos começar as nossas indagações no âmbito geral, né? Então, essa semana nós vimos aí, passou em tudo quanto foi canal, que o Pentágono divulgou imagens que possivelmente seria aí de OVNIs, objetos voadores não identificados, e essa nomenclatura foi mudada para... não se chama mais OVNI, é algo relacionado a um fenômeno aéreo. Agora o sistema mudou o nome para ficar mais bonitinho, mais interessante. Agora é fenômeno aéreo. Seja OVNI ou fenômeno aéreo, independente disso, algo está sobrevoando o espaço aéreo dos terráqueos. Esses fenômenos acontecem muito na América do Sul, na América do Norte e na Europa nem tanto, não está acontecendo assim, nem tanto das maneiras que acontecem na América do Sul e na América do Norte. Mas por que está acontecendo nessas regiões, né? No Brasil, por exemplo, nunca se viu esses fenômenos aéreos como está se vendo nos últimos 5, 10 anos. Por que isso está acontecendo? Seria alguma coisa relacionada às pedras preciosas? Repare que as maiores aparições desses fenômenos aéreos são nas regiões que tem bastante minério, né? Então, Minas Gerais, em São Paulo, Peruíbe, já ouviram falar nisso? Mas o que isso teria relação? Como isso estaria relacionado com os Néfilins? Seria uma raça que se desenvolveu tanto que agora eles têm espécies de naves espaciais? Por que nós estamos falando isso? Para gerar curiosidades e dúvidas na sua cabeça, né? Então, a gente vai trazer alguns questionamentos sobre isso, e na semana que vem a gente vai ver o que grandes teólogos ou personalidades, estudiosos como deixa eu ver o nome o próprio Flávio José, o que as teologias sistemáticas dizem sobre o tema e quase não falam sobre o tema. A Susan Wine, depois a gente vai traduzir o nome dela direitinho. Ela vai falar também sobre essa formação histórica do mundo, né? Que essa história que a gente conhece através do senso comum da escola não é uma verdadeira história, é uma história bem e bastante distorcida. O mapa de Urbano Monte,
que vai mostrar outros continentes que estão escondidos aí. E quem está falando isso não somos nós, são os historiadores. A gente só está aqui só para enfatizar e polemizar essas questões, certo? Então, o que você, Ada, já ouviu de dúvidas sobre esses temas dos Néfilins? Eu já ouvi tanto de gente que acha que não existiram os Néfilins, tanto pessoas que acham que é impossível anjos serem assexuados, digamos assim, né? E como que podemos dizer que os anjos tinham sexo, que eram homens ou mulheres, enfim. E dos próprios gigantes também, né? De questionar o que eram esses gigantes e tudo mais. Coisas que a arqueologia mostra que existiu, né? Então você sabia que até os DNAs, né? Existem 3 DNAs no mundo, né? E esses 3 DNAs, as pessoas dizem que é oriunda dos filhos de Noé, da arca, né? Então é uma ligação aí científica, histórica e teológica, né? Mas tem um artigo que você leu sobre isso. O que diz o artigo? É um artigo do InfoEscola, né? Bastante conhecido aí, que vai falar que a ciência hoje confirma que 4% do DNA humano pertence a essa raça, né? No caso dos Néfilins. Tá vendo? A InfoEscola aí, a culpa, se você quiser culpar alguém, não é nossa culpa aqui, é lá para a referência. O InfoEscola aí, o site de estudos no geral, vai dizer que 4% do DNA humano é o quê? Vem da linhagem dos Néfilins. Seria isso verdade ou mentira? Como que a ciência vai provar isso? De onde o InfoEscola tirou isso? Então, essas questões a gente vai buscar aí para trazer nos próximos encontros, né? Diga alguma coisa, Cristão de Quebrada, patrocinador deste canal. Mano, eu acho que esse é um tema muito polêmico, né? Principalmente porque não é tratado dentro das igrejas. Os teólogos evitam de estar falando muito nesse assunto, porque é um assunto que gera muita controvérsia, muita dúvida. E acaba sendo um assunto polêmico. A Ada deu exemplo aqui agora de que as pessoas se questionam: mas tá dizendo que anjo é assexuado, anjo não tem sexo. Correto, o anjo não tem sexo, mas o fato dele não ter sexo não quer dizer que ele não poderia realizar esse ato que está relatado, né? Que a gente está comentando sobre. E os estudiosos também afirmam, o próprio Flávio Joséfos faz um documento a respeito disso, escreve livros, comentários dele, grande historiador. Os arqueólogos confirmam a existência desses seres gigantes. E vamos debater sobre esse assunto aí. Então vamos lá, olha só, existe uma narrativa bíblica que vai falar sobre vários povos, né, que estão misturados ou são oriundos aí dessa raça aí dos Néfilins. Esse povo vem depois, também depois do dilúvio, né? Em Números 13, a gente tem a narrativa bíblica aí, né, que é um canal cristão, então a gente vai usar também a Bíblia aí para falar sobre essas questões. Em Números 13 vai falar sobre a narrativa ali de Josué e Calebe, e entre os Néfilins ali também, na mesma terra em que habitavam os Néfilins, estavam o povo. Olha só, no versículo 28 vai dizer assim: o povo, porém, que habitava nesta terra, que era a terra prometida, a terra de Canaã, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, né? Então esses filhos de Anak aqui, desses filhos de Anak vai sair essas linhagens. Então ali tinha também os Amalequitas, que são povos da antiguidade, habitavam na parte sul, na terra do sul de Canaã, da terra prometida, Canaã. E os heteus, tá vendo? E os jebuseus, tudo povos que estavam dentro dessa terra. Os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então tinha muitos povos espalhados ali e oriundos aí da descendência de Anak. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram
disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Opa! E força aqui é no sentido físico mesmo, no sentido de observar que aquele povo era tão desenvolvido fisicamente do que os próprios hebreus ali, o povo de Deus. E infamaram na terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Então eles viram aquele povo todo espalhado no norte, no sul, nas montanhas. Tinha os filhos de Anak, segundo esse texto, está dizendo que eles estavam espalhados aí em toda a região. De modo que todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, né? Grande estatura. Olha só, então existia grande estatura aqui, é grande estatura, igual a gente estava discutindo aqui agora há pouco, igual os caras da NBA, os caras do basquete da NBA de grande estatura, maravilha, esses já são grandes. Então a média de altura dos jogadores de basquete é de 1,90 para cima, média para cima. Grande estatura, então a gente entende que eram os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, os cananeus. Esses eram de grande estatura. Ponto, até aí maravilha, tudo bem, muito grandes, pessoas grandes, normais, porém grandes. Aí ele vai dizer assim, ó: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Aí no verso 33, observe: se não fosse tão importante assim essa narrativa, o escriba lá, o amanuense, aquele que estava escrevendo essa narrativa, ele não destacaria, nem tampouco ele fazia essa divisão entre grandes estaturas. E no verso 33 ele diz assim, ó: também vimos ali gigantes. Tem alguma tradução diferente para gigantes aí? Gigante então é gigante, então não é figura de linguagem, não é conto de fada. O escriba aqui, aquele que escreveu, não está sob efeito de entorpecentes, ele não bebeu chá de cogumelo, o que mais? Ele não tomou o leite do ópio, o que mais? LSD. Não estava sob nenhum desses efeitos, porque existe uma divisão perfeita bíblica. E a gente observa que a gente está lendo o texto, a gente está destacando o versículo. Também, verso 33 de Números 13, você acompanha, pega a Bíblia, se você tem dúvida que a Bíblia fala sobre gigantes. Números 13, aí a gente agora está no versículo 33. Gigantes, que maravilha, né? Filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aí ele vai falar assim, ó: gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então não era um bocadinho, eram muitos gigantes, a ponto de não conseguirem contar. Então entre os homens altos já existiam também gigantes, que eram os filhos de Anak, junto com esses povos, os amorreus, os jebuseus e todo esse povo aí. Tá bom, e o que a gente tem a ver com isso? O que a gente está querendo dizer aqui? Que Números está pós-dilúvio, ok? Perfeitamente correto. Dilúvio a gente vai ver lá na narrativa de Gênesis 6 para frente. Aqui a gente já está, o povo já saiu do Egito, já ficou 40 anos vagando no deserto, e está a ponto de entrar na terra prometida. Aí os espias vêm e falam: não dá para entrar porque esses caras são gigantes, não dá para lutar contra eles. O que a gente está dizendo aqui? Aonde foi parar essa linhagem, essa descendência de gigantes? No período de Davi, a gente vê que Davi mata esse povo todo. A gente vai trazer isso, discutir sobre isso mais delicadamente. A gente vai ver que Davi mata a maior parte deles. Mas depois de Salomão começa a fazer alianças e tratados com
os povos espalhados pelo mundo. Se o InfoEscola, agora a culpa é do InfoEscola, se o InfoEscola está dizendo que 4%, olha só que da hora, se 4% do DNA humano vem dessa linhagem, então quer dizer que esse negócio está vivo, cara. Se o InfoEscola está dizendo. Agora, aonde estaria esses Néfilins hoje? Aí a gente vai para o mapa de Urbano Monte. Ah, mas o mapa de Urbano Monte ele foi congelado no século XVI. Negativo, não tem nada de congelamento. Não se teve mais impulso para que o mapa fosse acabado de montar e ele ficou arquivado ao longo desse tempo. Sabe qual é o nosso problema aqui, principalmente do Brasil, que a gente só acredita no que o que passa no Jornal Nacional, o que passa no Fantástico, o que o Einstein fez e publicou, o que o físico lá, que fala dos buracos negros, não, o Steve Hawking. Steve Hawking fala. A gente no Brasil só acredita nesses caras. E uma narrativa de milhares de anos, que é a Bíblia. Comprovado cientificamente. Comprovado. Cientificamente e arqueologicamente. Aí você não acredita, esse é o problema do povo, entende? Então, a gente está aqui para discutir isso, nosso podcast é para levantar essa dúvida na sua mente, na sua cabeça. Por quê? O Fantástico não vai mostrar isso para você. O InfoEscola é um site aberto aí, ó, que todo mundo fala que 4% do DNA humano é dos Néfilins. Diga para mim onde está. Aí na semana que vem a gente vai vir mostrar o mapa de Urbano Monte, mas no sentido histórico da coisa, né? Esquece a teologia, porque isso aí é especulação, a gente não consegue provar que o mapa de Urbano Monte é 100% verídico. Porém, a ciência diz que o mapa de Urbano Monte é o mapa do século XV, XVI aí. E o mapa de Urbano Monte mostra outros continentes, mostra outras localidades. Essa semana a NASA mostrou para nós o quê? Pentágono, a NASA não. O Pentágono mostrou para nós OVNIs, coisas voando e as suas câmeras gravando. De onde vem essas paradas todas? Se os caras estão dizendo que nem eles conseguem identificar. Viria de outro planeta? Seria uma grande tecnologia? Caro mortal. Seria uma grande tecnologia? Como o mundo cria gado. Vocês que fazem parte dessa massa, que acham que tudo que o sistema faz é legal. Nunca é. Observe a narrativa bíblica. Onde estão esses caras? Onde estão esses caras? Deixa eu tomar um café para... Essa daí é uma grande questão. Aonde estão esses caras? Bom, então vamos lá. Tem algumas teorias, eu não estou colocando a minha opinião, nem meu ponto de vista agora, mas tem algumas teorias que... vou explicar uma teoria. Tem uma teoria que diz que a gente vive no planeta que ele é oco, que é a teoria da Terra Oca, correto? Então, essa teoria vai dizer que lá embaixo tem mais uma civilização vivendo oposta à nossa. E se vocês puxarem na internet aí, teoria da Terra Oca, tem um mapa que mostra onde tem essas entradas e tal. E essas pessoas vão dizer que esses seres possivelmente estariam vivendo lá. Tem outra teoria que diz que a Antártida, onde que é aquele coberto de gelo, na realidade seria uma civilização hibernando no gelo, né, que estaria ali de tempos passados, e esses seres ainda estariam lá até os dias de hoje. Então, muito se especula, mas a gente não pode afirmar nada nesse quesito. A respeito das naves, né, que agora não são naves, são fenômenos aéreos não identificados, mas essa semana agora estava passando no próprio Jornal Nacional o Pentágono divulgando essas imagens. O Pentágono fez uma reunião lá no congresso deles para discutir sobre esses objetos. Os militares alegavam que na realidade eram tecnologias de outros países, talvez da China, talvez da Rússia, adentrando no espaço aéreo deles. Só que esses relatos sobre esses objetos voadores não identificados já tem mais de 60, 70 anos de relatos. E como que agora que aparece na televisão o pessoal vai dizer que são tecnologias de outros países? Sendo que os outros países que estão sendo acusados disso relatam esses mesmos fenômenos aéreos nos países deles. Aí fica essa incógnita também. Então a gente não pode dar muita certeza, a gente tem que mais especular.
e se aprofundar nas pesquisas, né? Porque a gente não pode ficar também ficar só no raso para fazer esse tipo de comentário, né? E é isso. Psicóloga, como que você acha que o povo... Você acha que o povo é manipulado pelo sistema? Pela grande massa? Com certeza. A gente vê que existe um comportamento de manada, né? Quando a maioria está fazendo alguma coisa, as pessoas tendem a repetir a mesma coisa que você vê um povo correndo na rua, sentido direção contrária à sua. Você vê que todo mundo correndo. Você pensa em correr junto. Então isso já é algo meio natural das pessoas, né? Aconteceu a histeria coletiva lá na escola das crianças lá. Você viu isso? Não vi. Não viu? Não. Teve uma histeria coletiva de ansiedade dentro de uma creche. Então acontece. Simultaneamente. Essas coisas acontecem. E, então a gente tem sempre que buscar conhecimento, né? E para julgar as coisas de uma forma racional, não ir por impulso e tudo mais, que é o que a gente costuma fazer, né? Fazer muita coisa por impulso, que é quando a gente vai pro que a maioria está fazendo. A gente não sabe o que é o certo, então a gente vai no que a maioria está fazendo, que a gente entende que a maioria talvez esteja certa, mas na verdade pode estar errado. Militar das multidões? Tem muita coisa aí sem explicação, né? Aquele negócio que falam que sempre quem vai estar à frente, no poder, sempre tem alguma coisa ali por trás que não libera assim pro povo saber, né? Então, se essas coisas estão escondidas é porque estão fazendo alguns estudos, algumas pesquisas aí porque o próprio artigo aqui que eu li fala que isso também seria uma maneira de induzir a evolução do corpo físico da humanidade. Então os caras lá fazem algum tipo de estudo, alguma coisa assim com o DNA humano para evoluir, que é aquelas paradas de filme, de desenho. Então. A gente já vê isso com as frutas também, né? Sim, sim. Exatamente, né? O que o povo agro é top? Agro é pop. Cara, o agro vai acabar com o seu rim, com o seu pâncreas, com o seu fígado, com tudo que você é fisicamente, aí, os alimentos modificados. É isso que o povo gosta os transgênicos, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Ó, que os Néfilins, a gente concorda aqui que os Néfilins existiram, sim, mas existem hoje? Se a gente está vendo um monte de coisa acontecendo, é claro que existe, a gente acha que existe sim. Por quê? Porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Se o mundo está sob o poder do maligno, significa que só os que tiveram o olho aberto e foram arrancados da Matrix que vai ver o que a gente está vendo. Entende? Como que é de manada? É o efeito manada, ou seja, é o efeito Matrix caverna de Platão, né? A mesma coisa. Se você parar na Praça da Sé e ficar olhando para cima, daqui a pouco 2 começam a olhar para cima, 3, 10, aí começa 20, 25, 50 e fica olhando para cima. Aí você pega e vai embora, todo mundo vai embora também. Ou pelo menos passa olhando. Quem está com pressa dá uma... E ainda mais se você estiver bem vestido, você começa a olhar alguma coisa, todo mundo começa a olhar. Então, esse é o efeito da Matrix, a Matrix produz isso, né? Então, 1 João capítulo 5, verso 19 vai dizer que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ué, se o mundo todo está sob o poder do maligno, então coisas estão acontecendo que o maligno está fazendo, a ponto de a gente ver tudo isso que está acontecendo na sociedade, certo? Então, os Néfilins, só para a gente resumir nosso assunto e ir para os finalmente, porque semana que vem a gente vai vir fatiando essa pizza toda aí. Então, a Bíblia diz que os anjos são seres espirituais que não se casam nem se têm relações sexuais. Ponto. Mas a gente sabe que, tudo bem, a gente concorda que os anjos são assexuados. Mas a gente sabe que por possessão demoníaca, Satanás faz o que quer. E a gente está falando isso aqui no âmbito... Nós somos uma igreja muito da tradicional, assim, que não tem pulo aqui, não tem pulo na igreja. A gente não acredita nesse negócio de ficar pulando, gritando, berrando, porque o apóstolo Paulo fala que o culto é racional. Mas se você pegar relatos da igreja romana, tem 300 milhões de relatos sobre possessão demoníaca, e dentro de possessões demoníacas você vê que a pessoa incorporada
busca também relações sexuais. Então, é um indício desse negócio de cruzamento genético ou mostra de DNA mesmo, a coleta de sangue. Então, os anjos são assexuados? São assexuados. Hebreus 1,14 vai dizer isso e Marcos 12, 25 vai dizer isso. Mas os demônios também são espíritos. Não tem corpo físico, a ponto de utilizarem o corpo de outras pessoas. Para fazer o quê? Para fazer suas loucuras aí. Por isso não podiam ter relações com mulheres humanas, né? O anjo em si não vai ter uma relação com a pessoa, o anjo caído no caso, mas por incorporação, isso pode ser possível. Não, mas aí vai gerar um feto, um filho lá da própria pessoa. Não, só que essas questões são as questões de 20 milhões de dólares, né? Que a gente não consegue explicar. Mas a gente consegue entender e saber que por possessão demoníaca os anjos fazem o que quer. Me explica aí o cara sozinho, rende 2 policiais sem arma, ele desarma os policiais e mata. Passou essa semana, faz quanto tempo? Essa semana, 2 policiais federais. Me explica isso. Os caras que são altamente treinados, a gente está falando de policial federal. Policial federal, eles derrubam avião com um tiro de escopeta. Tamanho é o treino dos caras, é assim, não é? Dá para derrubar? Do federal, não é não? Polícia federal, então, é a elite da polícia que se tem, porque eles trabalham com... Fala do vídeo dos caras filmando aí, não. Exatamente. Então, como explica isso? Se não por alguma coisa tá... Uma pessoa normal, ela não consegue fazer uma coisa dessa. A não ser que ela esteja com posse demoníaca. Então, isso é o que o João está dizendo aqui, ó. O João está dizendo na sua primeira carta, 5,19, ele vai dizer: sabemos que somos de Deus. Nós sabemos disso. E que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então o maligno está aqui e o mundo está embaixo do mal, a ponto de só por meio do Espírito de Deus a gente ser arrancado dessa perversidade toda e ter o olho aberto sobre isso. E isso não nos torna santos no sentido pejorativo da palavra, isso nos torna santos no sentido etimológico da palavra, que é separado, extraído, retirado do mundo. Isso é o verdadeiro significado da palavra santo. Então, se a gente sabe dessas questões, a gente especula assim que Satanás faz tudo o que ele quiser com quem ele bem entender, entende? Fenômenos de doenças que vêm e vão, que voltam, e não sei o que. De onde vem essa parada? Sob o poder do maligno. Então, números 13, a nossa base de hoje, para falar um pouco sobre os gigantes, e a gente vai começar a fatiar isso a partir da semana que vem. Nosso podcast hoje foi mais introdutório, né, para a gente começar a ir para as definições, o que os maiores historiadores, como José falou, o que a teologia, os teólogos atuais dizem, o que a história dos hebreus vai dizer sobre essas questões, o que a arqueologia, como que a arqueologia pode nos ajudar nessas questões. Sabemos que os gigantes existiram, e se são frutos dos néfis, dos anjos caídos, é isso que a gente está discutindo hoje, ok? Fala aí. Fala aí. É isso, galera. Acompanhem os próximos episódios. É isso, pessoal. Não percam, tá? Somos aqui da Igreja Batista Oasis, Avenida Hagé Bischoff 6700. Estejam presentes aqui também no culto, vocês serão muito bem-vindos. E também não se esqueçam aí que vocês podem estar participando aqui com a gente, debatendo aí todos os temas que a gente traz aí. Ajudando também, enviando temas aí, assuntos para a gente poder estar formulando o nosso podcast também. Comenta, compartilha, deixa o feedback aí de vocês para nós, que será de grande incentivo. No YouTube nós estamos com o podcast Cristão de Quebrada, tem alguns vídeos lá, a gente está começando a preencher o YouTube agora. Então, compartilhe, ajude a esse conteúdo ser divulgado, né? Não acredito no fantástico. Acredite só em parte, naquilo que é legalzinho, mas as coisas ocultas o fantástico não vai mostrar para vocês. Só nós aqui na cidade de Tiradentes, podcast Cristão de Quebrada, é nós. Tchau.